Glória, todo louvor. Pode tomar o seu assento. Bom dia, amada igreja. Estão distraídos. Bom dia, amada igreja. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Como é bom estarmos mais uma manhã na casa de Deus, mais uma manhã em família. Nessa manhã deixo aqui o abraço do nosso pastor Alexandre Gama, que não pôde, por motivo de força maior, estar aqui hoje, mas deixa aí o seu fraternal abraço à igreja. Amém? E agradeço a Deus essa oportunidade de estar mais uma vez aqui com os irmãos, compartilhando das Escrituras. Antes de avançarmos para a pregação efetivamente da palavra, eu quero reconhecer, alguém nos visita hoje pela primeira vez, segunda vez? Temos algum visitante? Primeira vez? Segunda, sua segunda também, né? A primeira foi ontem, segunda vez também, namorado Pedro. Então sejam bem-vindos, que a igreja os receba com uma calorosa salva de palmas para o Senhor, amém? Sintam-se em casa. E eu fico muito feliz que 2 dos que estão pela segunda vez vieram na EBD, olha só, viu? E tem gente que tem bastante tempo de igreja e não está, vem, misericórdia. Mas que bênção, parabéns, que Deus os abençoe, sejam muito bem-vindos, viu? Sintam-se em casa, porque aqui é a casa de Deus, é a nossa casa, amém? Meus amados, sem mais delongas, nessa manhã eu quero compartilhar daquilo que Deus colocou no meu coração e o tema dessa mensagem, o ponto central dessa mensagem é a vontade de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a vontade de Deus? Como é que é essa vontade? Será que estamos fazendo a vontade dele? Quais os perigos de não fazer a vontade de Deus? Vamos então, sem mais delongas, abra em Efésios, Epístola aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14. Conforme você for achando, se assim puder, se colocar de pé para a leitura inicial, nossa leitura prefacial. Aqui é um versículo que é direcionado a homens e mulheres de Deus. Aqui nós estamos falando, nesse contexto do capítulo 5 de Efésios, Paulo vai falar àqueles que devem ser imitadores de Cristo, ou seja, quem é imitador de Cristo? Quem é um cristão? Um pequeno Cristo? Somos nós. São aqueles homens e mulheres de Deus. E olha o que ele vai falar, começar a falar com aqueles homens, e olha o que ele vai começar a falar conosco nessa manhã. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 14. Assim diz a palavra do Senhor. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eis aqui uma pequena porção da tua santa e preciosa palavra. Pai, em nome de Jesus, vem nessa manhã nos levantar. Deus, em nome de Jesus, vem nessa manhã nos despertar. Pai, queremos estar despertos, levantados, entendendo, Deus, a tua vontade, os teus propósitos, os teus desígnios. Deus, se alguém entrou aqui cansado, desanimado, caído, Pai, desde agora, desde esse início da pregação da tua palavra, levanta, desperta. Senhor, move o sobrenatural nessa manhã, nesse lugar, enche mais e mais esse lugar e as nossas vidas com teu Espírito Santo. Queremos te ouvir, queremos te contemplar, queremos entender a sua direção para nós nessa manhã. Fala conosco e, Paizinho, eu te peço, me usa conforme o teu querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém. Pode tomar o seu assento. Aqui começa uma palavra voltada para homens e mulheres de Deus. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Eu já começo nesse prefácio, nessa introdução, a identificar que tem pessoas dentro da igreja que estão dormindo, que tem pessoas dentro da igreja que estão entre os mortos. E há uma necessidade urgente dessas pessoas se despertarem, se levantarem. E olha que a palavra continua falando, para você entender um pouquinho o contexto do versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Essa última frase é o ponto fulcral, é o ponto central desses 3, 4 versículos. Primeiro estamos falando de alguém que está dormindo,
de alguém que está entre os mortos. Aí a palavra admoesta. Portanto, vede prudentemente, versículo 15, como andais, não como necios, ou seja, a palavra está falando, olha, vede prudentemente como andais, não como necios, ou seja, como ignorantes, como aqueles que não têm sabedoria. Mas ela não para nos adjetivos negativos. Versículo 17, não vos torneis insensatos. Você viu que a gente falou de pessoas que estão dormindo, pessoas que estão prostradas, pessoas que são nécias, sem sabedoria, e pessoas que são insensatas. Todo esse conglomerado de adjetivos negativos, eles trazem uma conclusão, eles são remetidos a uma questão central. Qual é a questão central? E aí a palavra vai dizer mais, ou seja, ela vai fazer o contraponto. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, meu amado, aquele que está dormindo, aquele que está prostrado, ainda não conseguiu compreender a vontade do Senhor na sua vida. Aquele que é nécio, aquele que não tem sabedoria, aquele que não tem andado por um caminho correto, é porque ainda não entendeu a vontade do Senhor na sua vida. Aquele que é insensato, é porque ainda não compreendeu qual a vontade do Senhor na sua vida. E eu te pergunto, você compreende? Você saberia responder agora de plano, insofismavelmente, de maneira clara, qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Será que você fosse uma questão de prova, você tiraria 10 ou tiraria um 0? Você consegue identificar a vontade do Senhor na sua vida? Sem alguém ter que falar, sem um terremoto ter que acontecer, sem um sonho te revelar, você consegue compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida? A compreensão da vontade de Deus para as nossas vidas, ela é indispensável. Porque aqueles que não tinham a compreensão estavam prostrados, estavam entre os mortos, foram chamados de nécios, foram chamados de insensatos, de imprudentes. Você é prudente? Você é sensato? Você tem sabedoria? Se você tem todos esses elementos positivos, é indispensável na sua vida que você consiga compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida e praticá-la, e exercitá-la, porque não basta só a compreensão. Não adianta também eu compreender o que Deus quer com a minha vida e virar as costas para o propósito, para o desígnio, para a vontade dele. Aqui o versículo de número 15 começa falando, portanto, vede prudentemente como andais. Nessa manhã comece a refletir um pouco sobre a sua vida. Pensa na vontade de Deus para a sua vida. E pensa por onde você tem andado. Quais são os caminhos que você tem firmado? Quais os locais você tem frequentado? Para onde você tem ido? Será que os caminhos, os locais que você vai, será que para onde você tem ido é a vontade de Deus para a sua vida? É um local que agrada a Deus? É um local que Deus olha e fala assim, não, meu filho, você está no caminho certo. Não, isso me agrada. Será que os nossos caminhos, será que onde andamos, será que o que temos feito na nossa vida agrada ao Senhor? Será que está em consonância com a vontade de Deus para as nossas vidas? Porque muitas vezes nós sabemos a vontade de Deus, mas andamos em caminhos totalmente diferentes. Andamos em caminhos que nada agrada ao Senhor. Estamos em locais que nada agrada ao Senhor. Sabemos a vontade, mas insistimos andando por esses caminhos, nesses locais. Nessa manhã, comece a fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre os seus passos, sobre o seu caminho, sobre a vontade de Deus sobre a sua vida, comparada àquilo que você tem feito dela, os caminhos que você tem trilhado, os passos que você tem dado. Eu quero falar nessa manhã sobre um homem de Deus, sobre um grande profeta, olha, um grande profeta. Um homem cuja pregação, cuja palavra, cujo ministério teve um êxito ímpar, singular, que eu não consigo enxergar em outro profeta na Bíblia. É um homem que chegou num lugar, pregou, e todo mundo se converteu. É um homem que consegue converter 120 mil pessoas numa oportunidade. Você sabe quem é esse profeta? Vamos ver se vocês estão afiados. Falaram Paulo, né? Seria o mais óbvio. Mas não é Paulo, se surpreenda. Não é. Não é Paulo. Tem um homem cuja pregação alcançou 120 mil pessoas. Mas era um homem totalmente resistente a cumprir a vontade de Deus na sua vida, sendo um profeta. É um homem totalmente paradoxal, cuja ser um profeta, mas a vontade de Deus sobre a sua vida não era a vontade dele. A vontade dele, em dado momento, fala mais alto do que a vontade de Deus sobre a sua vida. E ele vai sofrer uma consequência terrível. Terrível. De colocar a sua vontade sobre a vontade de Deus.
E o pior, ele não só vai sofrer a consequência disso, como pessoas que o cercam vão amargar, vão sofrer de igual forma as consequências por ele não estar no centro da vontade de Deus. Facilitou? E aí, vamos ver. Ah, agora facilitou, né? Muito bom. Então, sem mais delongas, vamos lá em Jonas. Jonas, capítulo de número 2, versículo de número 1. Jonas, capítulo de número 2, versículo de número 1. Acharam? É fácil de achar. Na frente de Obadias, vamos lá, um pouquinho antes de Miqueias, está próximo de Naum. E aí? Quem não achou, grita EBD. Pelo menos o povo é sincero, nisso não peca, né? Então vamos lá, Jonas, capítulo de número 2, versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo, ou em outra versão, do inferno. Gritei, e tu me ouviste a voz. Para aqui. Jonas, ele vai parar na boca, num peixe, e Jonas faz uma declaração muito singular, muito enfática. Ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu do ventre do abismo. Na versão revista atualizada está abismo, na revista corrigida inferno. Eu quero usar a palavra inferno porque ela é mais precisa para o texto original aqui nessa situação. Jonas passa um inferno na sua vida. Jonas vivencia um inferno na sua vida, porque ele preferiu fazer a sua vontade em detrimento da vontade de Deus. Pessoas enfrentam um inferno, pessoas estão enfrentando um inferno nas suas vidas, porque não compreenderam a vontade de Deus, ou, se compreenderam, rejeitaram, colocaram a sua vontade sobre a vontade de Deus. Meus amados, isso é um grande risco. Aqui, para que você entenda abismo na Ara ou inferno na revista corrigida, é a palavra hebraica Sheol. Sheol talvez você não conheça, mas se eu te disser a palavra referente no grego, você vai conhecer. Se você tiver um pouquinho de cultura grega, você vai entender mais ainda. Sheol no grego é o Hades. Hades você conhece aí, né, na cultura grega. E a tradução próxima, a tradução mais correta é de fato inferno. Eu não vou entrar aqui na teologia dos infernos que a Bíblia fala. A Bíblia retrata 4 infernos. Não vou adentrar na teologia dos infernos, quais são. Mas eu quero me adentrar só mesmo à concepção da palavra. Sheol, inferno, Hades. Ele passa por um inferno na sua vida. E esse inferno é fruto das suas escolhas. É fruto, em verdade, dele ter rejeitado a vontade do Senhor e ter feito prevalecer a sua vontade. Vamos dissecar um pouquinho mais dessa história? Volte no capítulo de número 1. Vamos a partir do primeiro versículo. Assim diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Para aqui. Olha como começa o primeiro versículo do capítulo número 1 de Jonas. Veio a palavra do Senhor. Jonas, ele era profeta. Jonas, alguns teólogos vão inclusive reputar, colocar Jonas como um dos profetas que haveria feito aquela escola de profetas, de Elias. Jonas, ele era um profeta que, se você olhar somente para o livro de Jonas, talvez você não identifique o seu ministério, talvez você entenda que o ministério de Jonas se restrinja a pregar em Nínive, mas não. Se você pegar 2 Reis, capítulo de número 14, versículo 25, você vai identificar um texto onde Jonas aparece profetizando no reinado do rei Jeroboão II. Isso deve ser em torno de 800 anos antes de Cristo. Jonas, ele vai profetizar no período desse rei. Jeroboão II, ele era rei do norte, foi o principal rei do reino do norte. Reinou por 41 anos. E no reinado de Jeroboão II, olha, inúmeras vitórias militares, inúmeras conquistas, paz entre os reinos. Olha, foi um reinado muito próspero. Você vai começar a identificar que Jonas exercia um ministério profético.
Ele não cai de paraquedas. Não chega o Senhor em dado momento da sua vida e o manda para Nínive de repente. Não, Jonas, ele tinha uma história. Ele tinha um preparo. Ele não era uma pessoa descapacitada. E se você identificar aqui, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. A palavra faz questão de mostrar quem era Jonas, da onde ele vem. Amitai do hebraico significa verdade. Aqui há um contexto de que Jonas nasceu num lar, nasceu numa casa, numa situação onde a verdade, onde a palavra de Deus reinava na sua casa. Ele foi criado à luz da palavra de Deus. Ele era um homem que tinha o pleno conhecimento de quem era o Senhor. Jonas, do hebraico, significa pomba. Contrário ao senso do seu pai, que era verdade, Jonas é pomba no hebraico. E pomba é um animal assim, sem muita expressão. No momento da dificuldade, no momento do medo, ele foge, se manda. Ele não quer nem saber, um animal pacato. Curioso, se colocar sobre o seu filho, Amitai, colocar esse nome, e você vai ver que os traços característicos desse profeta muito têm a ver com o nome que lhe foi colocado. E olha só, mais uma vez ainda no versículo número 1. Veio a palavra do Senhor. Nós vamos ver muitos profetas no Antigo Testamento. Nós vamos ver muitos homens exercendo o seu ministério profético. Mas aí alguns teólogos vão reputar que a expressão veio a palavra do Senhor, ela numa estatística fria, ela ocorre de 1 a cada 100 vezes que um profeta é chamado. Ou seja, quando veio a palavra do Senhor, alguém é algo muito forte. É algo que Deus vem, é algo que Deus revela de uma maneira indiscutível. É aquela revelação que vem de Deus e você tem certeza inequívoca, imponderável de que Deus falou, que Deus está te direcionando, que Deus está te mostrando. Aqui o texto ele é muito cuidadoso em dizer isso, porque talvez as atitudes de Jonas, que a maioria conhece, a sua escolha, o seu caminho, pudesse se justificar talvez numa incerteza de que era Deus mesmo querendo usar sua vida, ou que não era um local correto para ele ir. Não, na verdade sim, ele tem um encontro com Deus muito profundo. É um chamado claro, é um chamado inegável. É um chamado que não deixa dúvida que se trata de uma direção de Deus para a sua vida. E o versículo 2 vai falar, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive era a capital da Síria. A Síria era o principal inimigo de Israel nesse tempo. Israel tinha grande medo da Síria invadir e destruir Israel. A Nínive era a maior cidade do mundo naquele tempo, contando com cerca de 120 mil habitantes. Era uma cidade muito grande, marcada com um traço muito característico, não só a malícia, como vemos no final do versículo, mas era uma cidade extremamente violenta, era um povo tenebroso. Meus amados, você se aproximar da cidade de Nínive, eles pegavam os seus inimigos e empalavam, faziam um corredor de corpos empalados, queimavam crianças. Para você entender um pouquinho o contexto de Nínive, avance um pouquinho. 2 livros, vai em Naum, capítulos número 3, versículos número 1. Só para você contextualizar, só para você entender um pouquinho, Naum. Avance 2 livrozinhos, Naum, capítulo 3, versículos de número 1. Olha só como Nínive vai ser descrita pelo profeta Naum. Olha a característica dessa cidade. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que espojeiam a espada flamejante, o romper da lança, a multidão de transpassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Pode voltar lá em Jonas. Você consegue identificar o contexto dessa cidade? Olha o retrato. Corpos e corpos no chão, feitiçaria, adoração a deuses estranhos, uma cidade violenta, uma cidade onde os inimigos eram empalados. Você, como missionário, iria querer ir para essa cidade? Quem aqui iria querer? Não sei se eu iria, não. Ou melhor, com certeza, se eu pudesse escolher, eu não iria querer. Acho que eu vou até dar certeza disso. Mesmo com um encontro tão forte como Jonas teve com Deus,
Eu acho que num cenário caótico, num cenário pavoroso desse, eu vou lá sozinho, eu vou lá pregar para esse povo, 120 mil malucos, povo mau, violento, ruim. Aí Jonas deve ter pensado, eu não vou para lá, eu não quero. Mas não é isso. Muitos reputam, por um erro, que Jonas não ir para Nínive no primeiro momento decorria de um medo. Mas você vai entender que não era medo daquele povo. O medo maior de Jonas era que aquele povo se convertesse. Isso é muito paradoxal para um profeta. Isso é muito estranho para um homem de Deus. Ele tinha pavor que se ele fosse lá pregar, a cidade se convertesse. Você vai entender isso no transcorrer da mensagem. Mas guarda isso no seu coração. Jonas não foge da dificuldade. Jonas não se preocupa com o cenário adverso. E aqui eu faço um parêntese nas nossas vidas. Às vezes, quando o cenário é muito adverso, a gente desiste. Ali haviam inimigos. Jonas não queria pregar para os seus inimigos. Será que você tem orado por aqueles que te perseguem? Será que você tem orado pelos seus inimigos? Será que você, como homem e mulher de Deus, como profeta do Senhor, tem se importado com aqueles que te perseguem? Será que aquela pessoa que te fez mal? Será que pessoas que fazem o mal, pessoas que você olha e fala, essa pessoa não tem mais jeito, elas são alvo da sua oração? Elas são alvo da sua intercessão? Se eu fosse perguntar aqui quantos oram pelos seus inimigos, olha, 1%, 2% da igreja levantaria a mão. E outra coisa, muitas vezes a gente tem a mesma sensação de Jonas, de aquele ali não tem mais jeito, eu não vou nem vou me preocupar, aquele ali se converter, não se converte, e se converter vai ser para rachar a igreja, vai ser pior. A gente, olha, somos tão falhos na nossa concepção, como homens e mulheres de Deus, somos tão falhos em sermos cristãos genuínos, em sermos profetas, em levarmos a palavra a quem tanto precisa. Fazemos acepção de pessoas. Jonas estava fazendo acepção de pessoas, você vai entender isso de maneira clara hoje. Não faça acepção de pessoas. Nesse parênteses inicial, eu te convido, olha, ore pelos seus inimigos, ore por aqueles que te perseguem, ore por aqueles que parecem que não tem mais jeito. Tem pais e mães que desistiram de orar pelos seus filhos. Tem pais e mães que têm filhos que desistiram de orar pelos seus pais. Tem pessoas que desistiram de orar por alguém da sua família, por aquele tio mala, insuportável. Ora por ele. Seja homem de Deus, não faça como Jonas fez aqui. Porque ele vai para uma direção oposta. Porque ele não queria interceder pelos seus inimigos, pelo inimigo de Israel. Ele não queria interceder por homens e mulheres que ele considerava maus, indignos de serem alcançados pelo Senhor. Nenhum homem, por pior que seja, por pior que tenha feito, é indigno da misericórdia ou do amor de Deus. Pelo contrário, o amor de Deus está sobre ele de igual forma como está sobre nós. E a nossa função, como homens e mulheres de Deus, é levar a palavra, é interceder, é orar. Olha a atitude de Jonas, versículo de número 1, versículo de número 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Para que eu quero fazer mais um parênteses. Aqui, Deus falando com Jonas que o quê? A malícia daquela cidade subiu até ele. Como o nosso louvor, como a nossa adoração chega como aroma suave no altar do Senhor, a malícia, o pecado, também chega ao altar de Deus. Também sobe. Deus também percebe. A nossa malícia, os nossos pecados, a nossa corrupção, ela também chega a Deus. E Deus percebe, e Deus sente. E aqui a malícia chegou a Deus. E olha só a postura de Deus, versículo 3. Jonas se dispõe, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio para ir para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Para aqui. Jonas se dispõe, mas não a fazer a vontade de Deus. Ele se dispõe a ir para longe do Senhor, para ir ao contrário. Ele vai para Tarsis. Tarsis, para que você entenda, era o lugar mais afastado do mundo. Era considerado o lugar mais distante, mais longínquo. A viagem de Jope para Tarsis duraria cerca de 1 ano. Era um lugar muito longe. Ele quer ir para o fim do mundo, como se ele indo para o fim do mundo, ele conseguiria se esconder da presença de Deus. E aqui me chama muita atenção, porque
tem pessoas que dizem, eu não consigo enxergar Deus da minha vida. Deus me abandonou, Deus não olha para mim. Mas a própria pessoa foge da presença de Deus. Mas a própria pessoa renuncia à presença de Deus. A própria pessoa rejeita. Às vezes a pessoa foge da presença de Deus sem nem perceber que está fugindo. Como se alguém pudesse fugir. Tem pessoas que fogem da presença de Deus porque não tomam uma atitude, não tomam uma decisão, não se posicionam quando tem que se posicionar. Quando sabem que tem que renunciar a algo que está aprendendo, quando sabem que tem que renunciar a algo do mundo que não agrada a Deus, e não renuncia, essa pessoa está fugindo da presença de Deus. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Pessoas fogem da presença de Deus e muitas vezes nem percebem que estão fugindo. E o pior, culpam a Deus porque Deus não está presente nas suas vidas. Mas a própria pessoa foge da presença do Senhor. E Jonas acha que pode fugir da presença de Deus. Ele vai para Tarsis. Mas olha que curioso, olha como começa a fuga de Jonas. Perceba os detalhes. Ele se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis. Para quê? Ele pensou assim, cara, qual é o lugar mais longe do mundo? Tarsis, vou para lá. Aí ele vai para Jope, onde tinha ali um porto, onde tem os navios. Vamos ver, será que tem um navio para Tarsis? Tinha um navio para Tarsis. Aí ele paga a sua passagem. Ele entra no navio, ele embarca. Para olhar esse início de caminhada de Jonas, está dando tudo certo. Está dando tudo certo na sua concepção, no seu propósito, no seu desígnio, naquilo que ele pretendia, tudo estava indo perfeito. Eu acho que ele pensou assim, será que vai ter um navio para Tarsis? É um lugar muito distante, 1 ano de viagem. Hein? Ele chega lá, tem um navio esperando ele. Ele paga a passagem, e era uma passagem cara, mas ele tinha os recursos para pagar a passagem. Ele vai, embarca no navio, se acomoda no navio, está dando tudo certo. Está dando tudo certo. E essa é a realidade de muitas pessoas. Que saem da presença do Senhor. Que saem, ainda que um pouco, ainda que nessa área aqui, nesse contexto aqui, nesse cenário aqui, na minha vida sentimental, na minha vida profissional, na minha vida, enfim, espiritual, eu saio um pouquinho da presença de Deus e tudo começa a dar certo. E aí mesmo que eu tenho certeza que a minha decisão foi correta. Poxa, se está dando tudo certo, é porque eu estou no caminho certo. Mas há caminhos perigosos que parecem certos aos olhos do homem, mas são caminhos de morte, como a palavra nos diz. Cuidado, porque nem sempre aquilo que está dando certo significa que você está no centro da vontade de Deus. Cuidado, que muitas pessoas mensuram ou tentam entender a vontade do Senhor, usando como paradigma as coisas estarem dando certo na sua vida. Eu também não sou entusiasta daqueles que falam que não, se está dando tudo certo na minha vida porque eu estou longe da presença de Deus, porque se não tem problema, tem alguma coisa errada. Não, isso é um exagero. É claro, na vida do crente, na vida de um homem, de uma mulher de Deus, vai ter batalhas, vão ter aflições, porque Jesus nos mostra, Jesus não nos escondeu. Mas também não sou extremista a ponto de dizer que se as coisas estão indo bem em dado momento, Deus não proporcionou para mim um período de paz, de calmaria, Ele pode proporcionar. Mas cuidado com a concepção absoluta de que as coisas estarem dando certo nesse momento, as coisas estarem em paz. Você fazer algo que você sabe que não deveria estar fazendo, isso está te trazendo paz, isso parece que está dando certo na sua vida, não significa que você está fazendo a vontade de Deus. Não significa que você está no centro da vontade dele. Não significa que mais para frente o cenário não possa mudar. Cuidado com a falsa paz. Cuidado com a falsa sensação de que as coisas estão dando certo. Cuidado com a falsa sensação de que não, tomei uma decisão, está dando tudo certo, Deus está nesse negócio. Por isso, e como Efésios nos ensina, temos que compreender, buscar compreender a vontade de Deus nas nossas vidas. Busque compreender a vontade de Deus. Não tome as suas decisões ou as suas conclusões baseadas no acaso ou nas coisas darem certas. Ainda que quando as coisas comecem a dar certo, busque mais ainda tentar entender a vontade de Deus para a sua vida. Porque, cuidado, o inimigo é astuto. O inimigo é astuto. Quando Ló ele escolhe o caminho de Sodoma e Gomorra, eram os pastos verdejantes. Era o lugar mais bonito, era o lugar mais atraente para ele. E ele se deixa se levar pelo que os seus olhos veem, pela conclusão mais lógica. Ele não buscou saber qual era a vontade do Senhor e sofreu as consequências da sua escolha, ele e a sua família. Cuidado com a falsa sensação de paz, cuidado com
com a falsa sensação de que as coisas estão dando certas, e se isso está acontecendo, tá bom, eu vou continuar aqui. Está dando certo? Em time que está ganhando não se mexe. Eu vou continuar aqui. E tem pessoas que sofrem por não entenderem, não buscarem a vontade do Senhor e se respaldarem nesse está dando tudo certo. E para ele começou a dar tudo certo. Mas aí o cenário vai mudar. Versículo de número 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Aquela calmaria, aquela tranquilidade, aquela sensação de que estava dando tudo certo, agora vem um vento, agora vem uma tempestade. E não é só uma tempestade ou um vento que balança o barco, não. Faz aqui, nós lemos, faz a ponto do barco quase despedaçar. Jonas começa a colher, a enfrentar as consequências de ter escolhido a sua vontade e não ter permitido que a vontade de Deus prevalecesse na sua vida. Aqui ele vai começar a amargar uma grande consequência, mas não é só ele que vai amargar. Versículo de número 5. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado e dormia profundamente. Nós vamos ver os marinheiros, nós vamos ver as pessoas que estavam naquele barco se desesperarem, começarem a largar seus bens, jogar as cargas no mar, para aliviar o peso, porque o barco estava indo a pique, o barco estava quase se despedaçando. Então eles entendem que quanto menos carga, menos peso, mais chance daquele navio não afundar, não se partir. As pessoas começam a desfazer dos seus pertences. As pessoas estavam com medo. As pessoas estavam enfrentando um vento e uma tempestade. Não por elas, mas por causa de Jonas. E aqui a gente tem que ter a compreensão que as nossas decisões, as nossas escolhas, muitas vezes vão refletir, vão atingir, vão respingar, vão ricochetear nas pessoas que nos cercam. Muitas vezes nas pessoas que nós amamos. Às vezes o nosso erro vai prejudicar outras pessoas. Às vezes a nossa covardia, ela vai atingir outras pessoas. E aquelas pessoas começam a perder os seus pertences, aquelas pessoas estão apavoradas. E qual é a realidade? Final do versículo. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Aqui eu quero fazer duas observações. Em primeiro lugar, Jonas era um homem de Deus? Era um profeta, alguém que tinha intimidade com Deus. Alguém que teve um grande momento com Deus, uma grande experiência com Deus, e rejeitou a vontade do Senhor. Jonas está no porão do navio, dormindo profundamente. Isso é uma verdade dentro da igreja. Existem homens e mulheres de Deus que estão na igreja, mas estão em sono profundo. Estão dormindo profundamente. O navio está quebrando, a vida está quebrando, a vida vai quebrar, mas ele está dormindo. Há pessoas dentro da igreja que acham que está tudo bem, que já não conseguem mais enxergar o seu cenário, a sua realidade, a sua vida. Não, eu estou bem, fica tranquilo, eu estou bem, mas o barco está quebrando. O barco está quebrando e a pessoa não enxerga que o barco está quebrando. A pessoa se vê num sono tão profundo, que o barco está quase quebrando e a pessoa acha que está tudo bem. E a pessoa consegue dormir num cenário desse. Entenda que esse sono não é um sono de paz. Esse sono aqui é um sono totalmente espiritual. Jonas começa a se afastar de Deus. E nós sabemos, Jonas estava em pecado, amém? Pecado é desobedecer, errar ao alvo. No momento que Jonas, não só ele não estava em pecado, ele estava em transgressão. Já preguei sobre a diferença de pecado e transgressão. Ele sabe, a transgressão, pecar é eu errar o alvo. Mas eu volto e tento acertar o alvo de novo. A transgressão é eu deliberadamente errar o alvo. Eu saber que o meu alvo é Cristo. Eu saber o que eu tenho que fazer, mas eu voluntariamente não faço. Meu alvo continua sendo Cristo. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas voluntariamente eu faço algo adverso, algo que foge à vontade do Senhor. Deliberadamente, é quando eu peco deliberadamente, sabendo o que eu estou fazendo. E aí a iniquidade é aquele estado onde eu não tenho mais alvo. Eu já vivo numa vida longe de Deus, sem Jesus ser meu alvo. A iniquidade
A transgressão, perdão, ela é um estágio intermediário. A pessoa ainda reconhece Deus, ainda reconhece Jesus, mas deliberadamente peca. Deliberadamente erra o alvo. Isaías vai falar o quê? Que as nossas transgressões nos afastam de Deus. As nossas transgressões vão nos afastando de Deus. Esse sono profundo, essa adormecida de Jonas, é o sinal mais contundente de que, olha, o seu relacionamento com Deus havia esfriado completamente. Ele se separa de Deus. Deus não se separa de Jonas. Ele voluntariamente se separa de Deus. E muitos se separam de Deus e culpam a Deus por essa separação. Como está a sua vida? Olha para a sua vida nessa manhã. Como está o seu barco? Será que ele está partindo? Tem pessoas que estão vivendo um inferno na sua vida. Tem pessoas que o barco estão partindo, mas estão em sono profundo. Desperta, ó tu que dormes. Nessa manhã começa a despertar. Aquele que pensa que está de pé, vigia para que não caia. Porque isso é sério. Nosso relacionamento com Deus é algo sério. A vontade de Deus sobre a nossa vida é algo sério. É algo relevante, é algo que nós temos que estar atentos. E aqui eu quero fazer um segundo ponto. Talvez o teu barco não esteja partindo. Talvez você esteja no centro da vontade de Deus. Talvez essa parte da mensagem não alcance a sua vida. Porque você está sendo obediente. Você sabe a vontade de Deus. Você tem cumprido a vontade de Deus. Mas talvez você esteja igualmente Jonas aqui nessa situação. Sabe como? Adormecido enquanto o barco dos outros está quebrando. Talvez você, como homem de Deus, esteja ignorando pessoas que estejam morrendo, com o barco quebrado, naufragando ao seu redor. E você não tem se importado com essas pessoas. Tem profeta de Deus, tem profetisa de Deus, que está adormecido enquanto as pessoas que estão ao seu redor estão morrendo sem Jesus, estão com as suas vidas destruídas, estão precisando de oração, de intercessão, de uma mão amiga. A nossa responsabilidade como homens e mulheres de Deus não é adormecer, não é pegar no sono, não podemos nos dar a esse luxo. Temos que estar atentos olhando para o barco do meu irmão. Às vezes o meu barco não está rompendo, mas o barco do meu irmão está rompendo e eu tenho que ir ali com a solução. Eu tenho que amparar, eu tenho que estender a mão para ajudar. Tem muito profeta de Deus adormecido enquanto o barco de outras pessoas está rachado, afundando. Olha para a sua vida, em qual cenário você se encaixa? Naquele cuja vida está ruim, quebrada, a ponto de se despedaçar. Ou você não tem feito muito pela obra do Senhor? Ou você não tem agido muito, não tem se preocupado com aqueles que te cercam? Não tem sido um homem ou uma mulher de Deus no seu trabalho, na sua casa, na sua família? Você tem vindo para a igreja, assistido a palavra, alimentado a sua fé, mas tem sido totalmente inoperante, desatento, inerte em relação àqueles que te cercam. Jonas vai falar muito aos nossos corações. E olha o que vai acontecer nessa história, versículos número 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: o que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Sabe o que é mais interessante? Aqueles homens podiam olhar para Jonas e dizer: é maluco. Esse cara aqui não tem juízo nenhum. Mas eles olham para Jonas e a pergunta que eles fazem para ele é: onde está o seu Deus? Por que você não clama ao seu Deus? Jonas tinha, por mais que ele estivesse ali em transgressão, por mais que ele não estivesse nesse momento no centro da vontade de Deus, ainda havia uma chama, ainda havia uma luz que brilhava sobre ele. E as pessoas olham para ele e falam assim: clama ao teu Deus. As pessoas olham para ele: talvez esse homem aqui tenha a solução. Talvez esse homem aqui clame esse Deus e mude o cenário. Entenda, muitas pessoas abandonam seu ministério. Muitas pessoas param de fazer a obra de Deus, a palavra de Deus, porque em dado momento da sua vida erraram, transgrediram, fizeram aquilo que não agradava ao Senhor e por conta disso se acham indignos de clamar, de orar, de interceder, de fazer algo. Aqui Jonas mostra que mesmo ele em transgressão, mesmo ele fugindo do centro da vontade de Deus, ele ainda era um profeta. Você é um profeta de Deus. Você é uma profetisa de Deus. Não deixe o inimigo te convencer de que os seus erros, o seu passado, ou um momento que você esteja vivendo ou vivenciou, te impeça de ser um instrumento na mão de Deus. Você é um instrumento na mão de Deus. Tenha certeza disso.
O inimigo ele vai tentar te convencer do contrário. O inimigo ele vai tentar te convencer de que você é indigno, de que os teus erros te impedem até de você orar por uma pessoa. Mas quando a pessoa olha para você, ela vai ver um profeta porque Deus te escolheu. Você é um escolhido do Senhor. Então exerça o seu munus, exerça o seu ministério. Fale do amor de Deus independente das circunstâncias da sua vida. Experimente falar do amor de Deus quando você estiver mais quebrado, mais despedaçado, mais sem força. Você vai ver aquilo que Deus vai fazer por intermédio da sua vida. Eu falo por experiência, várias vezes eu já subi no púlpito dessa igreja ou de outras igrejas que eu fui. Falei, Senhor, eu não tenho a menor condição de pregar. Eu não tenho condição de pregar. Não tenho. Aí Deus vai, é aí mesmo que ele bota para pregar. E olha o que vai acontecer com Jonas. Olha o que vai acontecer com Jonas. Você percebeu o que estava acontecendo no versículo de número 5? Então, os marinheiros cheios de medo clamavam, cada um a seu Deus. Jonas não queria orar. Jonas queria ficar quieto no seu canto, mas ele caiu no meio de uma roda de oração. Por mais que não fosse uma oração a Deus, mas ali era uma roda de oração. Ali as pessoas estavam clamando. E é muito interessante, tem horas que a gente não quer orar, a gente não se sente apto, a gente não se sente preparado, a gente não se sente digno. E aí mesmo que Deus bota a gente numa roda de oração. Tem horas que a nossa vida está destruída, eu falo assim, eu não tenho condição de fazer nada. Aí mesmo que Deus bota a gente num cenário totalmente daquilo que a gente não queria, daquilo que a gente não achava que pudesse fazer. Deus, ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E olha só o transcorrer dessa mensagem. Versículo 7. E diziam uns aos outros, vide, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Versículo 9. Ele lhes respondeu, sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Para aqui. Vão ter momentos na nossa vida que a gente vai achar que não é mais profeta. Vai ter momentos da nossa vida que a gente vai achar que não somos mais dignos, homens ou mulheres de Deus. Mas um homem e uma mulher de Deus sempre será um homem e uma mulher de Deus. Ali ele se escondeu, mas todo aquele povo que não servia ao Senhor descobriu quem ele era, quem ele servia, quem era o seu Deus. E olha que curioso, Jonas vira e fala assim, versículo 9, sou hebreu e temo ao Senhor. Teme? Como assim? Será que ele temia mesmo? Peraí, que temor é esse que ele declara ser temente a Deus? Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo número 9. Que temor é esse que faz com que ele saia do centro da vontade de Deus e vá até o final do mundo? Isso é uma verdade nas nossas vidas. Tem muita gente que fala, sou temente a Deus, mas faz tudo o que é o inverso. Declara com a sua boca, sou temente ao Senhor, mas as atitudes, os atos, a vida está totalmente ao contrário. Em nada corroboram com esse pseudo-temor. Cuidado com o seu engano, não engane a si. Tema ao Senhor verdadeiramente, isso é o princípio da sabedoria. Tema a Deus, não fale só com palavras, eu sou temente a Deus. Palavras lançadas ao vento, em nada surtem efeito. Aqui foram palavras lançadas ao mar, né? Que de nada adiantaram. Sou temente a Deus, ele declara. O que acontece com ele? Versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Versículo 11. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Versículo 12. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Aqui o cenário começa a mudar um pouco na vida de Jonas. Aqui ele começa a admitir o seu erro. Aqui ele deixa um pouco de lado a sua covardia e começa a tomar uma postura de homem. Admite o erro. E outra coisa, ele diz assim, a culpa é minha, me lança ao mar. Vocês não vão pagar mais pelo meu erro. Existem homens e mulheres de Deus que têm uma dificuldade de reconhecer o erro, de admitir que erraram, de enfrentar as consequências do erro. Jonas aqui foi muito imperativo, olha, me lança ao mar. Quem é que queria? Quem é que falaria, me lança ao mar? Se eu morrer, morri, a culpa é minha, eu errei. Quem que teria essa atitude, essa intrepidez? Talvez nenhum de nós. Mas Jonas começa a recuperar o seu desígnio,
recuperar a sua condição de homem de Deus, ele começa a enfrentar o seu erro. Você que errou, você que tomou algumas decisões erradas, enfrente o seu erro. Enfrente as consequências do seu erro, frente a frente. Seja homem, seja mulher, de olhar para o seu erro, reconhecer ele e tomar uma atitude para repará-lo. Tem pessoas que erram, outras pessoas que estão ao seu redor sofrem com as consequências do erro, e essa pessoa é incapaz de pedir desculpa, pedir perdão, de reconhecer o seu erro, de tentar minorar os prejuízos que os seus erros causaram a terceiros. Jonas começa a mudar de atitude e agora ele começa a se preocupar com aqueles que o cercavam. Meu amado, se você errou, se algo você fez como homem, como chefe da sua família, uma decisão errada, se você, mulher, tomou uma decisão errada, se você feriu alguém, se você atingiu alguém, se os seus erros alcançaram, ricochetearam, respingaram em alguém, tenha a humildade de reconhecer o seu erro. Tenha a humildade de virar para a pessoa, olhar nos olhos dela e falar, eu errei. E eu estou aqui para assumir as consequências do meu erro. Me lança ao mar, para que isso pare de acontecer na sua vida. Isso é uma qualidade inseparável, que tem que ser inseparável de um homem e uma mulher de Deus. Reconhecer quando errar. Porque, meu amado, não somos perfeitos. O que diferencia um cristão de um ímpio não é o não errar, não é o não pecar, é o inconformismo com o pecado, é o inconformismo com o erro. Seja inconformado com seus erros, com seus pecados. Olhe nos olhos daquele que você feriu, daquele que você prejudicou, ainda que indiretamente, peça perdão e tente reparar os seus erros. O início da retomada do ministério de Jonas é ele reconhecer o seu erro e ele buscar reparar o mal que a sua atitude, a sua conduta fez àqueles que o cercavam. Pense nisso na sua vida. A quem você tem que pedir perdão? A quem você tem que abraçar e dizer, olha, me perdoa pelos meus erros, me perdoa porque o que eu fiz te magoou, me perdoa pelo que eu fiz, te trouxe esse prejuízo. Enfrente os seus erros, enfrente as suas atitudes erradas, enfrente as consequências daquilo que você plantou na sua vida. Deus lança a tempestade, mas não é simplesmente para castigar Jonas, ele tinha um propósito com aquilo, mas quando ele sai do centro da vontade de Deus, ele prejudica pessoas. Tenha essa postura de Jonas na sua vida. Reconheça seus erros. Busque reparar aquilo que você fez. Versículo de número 15. Versículo de número 14. Vamos para o 14. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. É muito interessante que Jonas deixa um pouquinho seu ministério profético de lado e no meio do seu erro as pessoas reconhecem a Deus e começam a clamar ao Senhor. Não tem como a gente fugir. Você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, não fuja. Não fuja do seu ministério. Fuja do seu chamado. Se você tentar fugir, Deus vai te puxar. Se você tentar fugir, se não for pelo amor, vai pela dor. Se você não quer pregar, olha, talvez Deus use a pregação da sua vida no meio de uma dificuldade para que pessoas sejam alcançadas. A obra de Deus não para. Os propósitos de Deus se cumprem. Se Deus, no momento de Deus, para aquela família, para aquela vida, para aquela cidade, para aquele lugar, que haja um quebrantamento, que aquelas pessoas o reconheçam como Senhor. Se não for pela sua boca, talvez seja pelas consequências dos seus atos. Não tem como fugir. E aqui eu digo quantas vezes eu já falei, quantas vezes Marina já ouviu eu falar, eu não quero mais. Quero largar o ministério, precisando tirar um período sabático de tanto tempo, de uns 2 anos, 3 anos. Até a Marina brincou, falou assim, tem um texto em Deuteronômio, né, que quando a gente casar, fala que o homem que casa tira um ano sabático, se dedica à sua esposa. Aí eu falei assim, eu vou tirar esse 1 ano sabático aí, só vou ficar com você, deixa um pouquinho o ministério de lado, igreja de lado, porque cansa, não é fácil. Olha, fazer a vontade de Deus nem sempre vai ser fácil. Mas entenda que quanto mais você quiser fugir, olha, mais Deus vai te puxar. Às vezes com laços de amor, mas às vezes com vento e tempestade. Pensa bem sobre a vontade de Deus sobre a sua vida. Qual é a vontade de Deus sobre a sua vida? Onde você tem fugido
da vontade de Deus? Será que você consegue compreender qual é? Se você entrou aqui nessa manhã, olha, eu não compreendo ainda, busque, clame. Busque compreender. O texto de Efésios é muito feliz. Porque o texto de Efésios 5 que nós lemos, no versículo 17, não fala compreenda, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Como se nós fôssemos ignorantes em não compreender a vontade do Senhor. Ele fala buscai compreender. Porque não é fácil, é um processo. Porque Deus não dá nada assim, num estalar de dedos. Deus exige também de nós atitude. Como é que eu vou conseguir buscar a vontade de Deus sobre a minha vida? O primeiro passo é ler a palavra do Senhor. É mergulhar, é compreender a palavra de Deus. É por meio dela que eu consigo identificar a vontade do Senhor para a minha vida. A palavra de Deus é como espada de 2 gumes, mais afiada que espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito, a ponto de fazer com que nós possamos discernir os desígnios do coração. Então a palavra de Deus, ela separa alma de espírito. A alma são as nossas emoções humanas. O espírito é aquilo que está conectado com Deus. Quanto mais eu leio, quanto mais eu conheço, quanto mais eu tenho a palavra de Deus como verdade na minha vida, mais eu tenho uma espada afiada que vai separar os desígnios do meu coração do que verdadeiramente Deus tem para a minha vida. Porque o coração é mais enganoso do que todas as outras coisas. Se eu não tiver a palavra de Deus firme na minha vida, eu não vou conseguir compreender a vontade de Deus sobre a minha vida. E a busca sobre a vontade de Deus na minha vida é por meio da palavra do Senhor. Ora, claro, intimidade com Deus, mas busca a palavra do Senhor. Tem pessoas que só veem a Bíblia, só leem a Bíblia no culto. Não vão conseguir compreender nunca a vontade de Deus. Nunca. Nunca, porque é por meio da palavra. É por meio de onde que Deus fala. Então se preocupe a partir dessa manhã a buscar compreender a vontade de Deus para a sua vida. E quando compreendê-la, não faça como Jonas. Não faça como Jonas. Mas o fim dessa história, ou melhor, o meio dela, traz algo redentor, traz algo que nos traz alívio. Porque olha como a postura de Jonas muda. Ele vai parar no ventre de um peixe. Três dias. Capítulo de número 2, versículo de número 1. Assim diz. Então Jonas, do ventre do peixe, o que ele fez? Orou ao Senhor seu Deus, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Você que entrou aqui nessa manhã achando que está vivendo um inferno na sua vida. Você que entrou aqui nessa manhã achando que está num abismo, achando que está num ventre de um peixe. Deus te diz nessa manhã, clama que do abismo, do ventre de um peixe, do inferno, de qualquer lugar, o teu clamor chega ao Senhor. Da onde você estiver, o que você estiver enfrentando na sua vida, as dificuldades, as dores, os frutos daquilo que você está colhendo, ainda assim você clama ao Senhor e o seu clamor chega ao Senhor. Então não desista de clamar, não desista de buscar, em meio aos seus erros, em meio a você sair do centro da vontade de Deus, em meio à sua fraquidão, em meio a você começar a esfriar, clama a Deus, que Deus vai ouvir o teu clamor. E Deus vai e manda o peixe vomitar Jonas, e Jonas vai e cumpre o seu propósito em Nínive. Eu quero já chamar a equipe de louvor, eu quero te convidar a se colocar de pé. O centro dessa mensagem é a vontade de Deus. É o nosso dever, a nossa necessidade de buscarmos compreender, e não só buscar compreender, como praticar a vontade de Deus na nossa vida, sobre o apenamento de sofrermos as consequências. Deus poderia ter ignorado Jonas. Deus poderia ter deixado Jonas ir para Tarsis. Deus poderia ter permitido e levantado outra pessoa para pregar em Nínive? Não poderia? Claro que sim, a obra de Deus não para. Sabe o que é mais lindo dessa história? Sabe o que é mais louco, mais paradoxal? O vento que Jonas enfrentou, a tempestade que Jonas enfrentou, seu barco quase quebrar, ele ir parar no ventre de um peixe, foram atos de misericórdia de Deus. Porque se Deus permitisse que ele fosse para Tarsis, no meio daquela paz, no meio daquela tranquilidade, sabe qual seria a consequência para ele? Se afastar de Deus, a vontade de Deus.
Qual é a pior pena para um homem? Tempestade, vento, dor, tribulação, ou a vida toda sem Deus? Uma eternidade sem Deus. É difícil entender a misericórdia de Deus em meio à tribulação. É difícil compreender o agir de Deus, o mover de Deus em meio a um vento, em meio a uma tempestade. Pelo contrário, a gente culpa Deus, a gente se revolta com Deus. A gente diz que Deus não nos ama. Mas aquilo tudo é a misericórdia de Deus. Se você está enfrentando uma tempestade na sua vida, um vento forte, se o seu navio, o seu barco está a ponto de quebrar, talvez seja a misericórdia de Deus te atraindo para essa manhã nesse lugar. Ele dizer: filho, clama a mim, que eu vou te ouvir. E eu vou cessar essa tempestade. E eu vou cessar esse vento. E eu vou mover o sobrenatural em teu favor. Mas eu quero falar algo tão lindo quanto. Porque tem pessoas dentro da igreja que se sentem tão indignas do amor de Deus. Tem pessoas dentro da igreja que os erros do passado ou os erros do presente fazem com que ela naturalmente se afaste do Senhor. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Preste atenção no que eu vou te falar. Como está a sua vida com Deus? Olha, Deus está te falando nessa manhã, independente daquilo que você fez hoje, ontem, na sua vida. O amor de Deus permanece inabalável e irretocável sobre você. Feche seus olhos e só escute. Jonas, ele vai pregar e a cidade inteira se converte. 120.000 pessoas se convertem com uma pregação de 6 palavras. Depois leia na sua casa. Só que o que eu quero que você reflita, o que eu quero que você entenda nessa manhã, aqui no capítulo 4, a palavra de Deus vai falar: com isso desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isto o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, o que te arrependes do mal. Peço, pois, Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer que viver. Versículos número 6, Deus vai dar uma lição. Feche seus olhos, reflita nisso, comece a pensar. Entre em comunhão com Deus nessa hora. Comece a pensar nos seus erros. Comece a pensar naquilo que você deixou a vontade de Deus de lado na sua vida. Comece a pensar naquilo que você fugiu, na sua responsabilidade, nas consequências do seu erro. Nínive era uma cidade terrível, você leu a descrição do profeta Naum. Nínive era o pior tipo de lugar, era gente da pior espécie. E aí Deus vai dar uma lição para Jonas e Deus dá uma lição para nós nessa manhã. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, a qual feriu a planta, e ela se secou. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável a tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira, até a morte. Tornou o Senhor e falou: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, numa noite nasceu, numa noite pereceu. Versículo de número 11. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Deus tem compaixão de nós. Deus tem misericórdia de nós. Em meio aos erros de Nínive, em meio àquela loucura, em meio àqueles desacertos, a compaixão de Deus era infinita, era sublime, era suprema. Então por que você se preocupa com seus erros do passado? Eu tenho certeza inequívoca que não tem ninguém aqui nesse lugar, nessa manhã, que tenha cometido os mesmos erros de Nínive, mas a misericórdia de Deus alcançou Nínive. A misericórdia de Deus alcança a tua vida nessa manhã. Então começa a clamar a Deus. Então começa a buscar a Deus na beleza da sua santidade, clamando: Senhor, em nome de Jesus, vem sobre essa misericórdia, vem com a tua misericórdia sobre a minha vida. Eu errei, em dado momento na minha vida eu fui Nínive,
Nínive. Mas Deus, eu clamo nessa manhã pela tua misericórdia. E Deus te fala, clama que a minha misericórdia te alcançará. Clama que sobre uma palavra a tempestade cessa. Clama que sobre uma palavra o mar se acalma. Clama que no cenário mais adverso, no pior cenário, eu hei de entrar com providência. Porque a misericórdia de Deus está inclusive sobre a tempestade, sobre o vento, sobre aquilo que mais parecia que estava te causando dor, aquilo que mais parecia que iria te matar. Em verdade era a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então comece a clamar ao Senhor. Então comece a buscar a Deus. Então comece a pedir perdão a Deus por quando você deixou a vontade de Deus sobre a sua vida e imperou a sua vontade. Deus te chamou nessa manhã porque há tempo de corrigir os seus erros. Há tempo de você buscar aquele que magoou e pedir perdão. Há tempo de você buscar aqueles que sofreram as consequências do teu ato, da tua covardia, e trazer um refrigério, trazer uma palavra e mostrar quem você é em Deus. Comece a refletir sobre a sua vida. Nessa manhã, Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Pai, em nome de Jesus, aquele que estava dormindo, aquele que estava prostrado, levanta, desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos, que Cristo está te iluminando nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, aquele que estava cansado, desanimado, Pai, em nome de Jesus, levanta, Deus, fortalece aquele que está enfrentando uma tempestade, um inferno, uma dificuldade, um vento forte, por intermédio das suas decisões, das suas escolhas, dos seus erros, ou por não estar no centro da tua vontade. Pai, em nome de Jesus, traz a revelação da tua vontade, traz o entendimento da tua vontade, coloca teu filho, tua filha de novo no centro da tua vontade, porque assim o vento cessa, a tempestade se acalma e tudo volta ao normal. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado que, Deus, olhamos para Nínive, uma cidade tão complicada, com pessoas tão, Deus, oprimidas, feitiçaria, sacrifícios, violência. Mas em meio àquele cenário tão adverso, o seu amor imperou naquele lugar.
Então não vão ser os meus erros, não vão ser aquilo que eu fiz ontem, anteontem, mês passado, ou que eu fiz no meu passado, que vai macular, que vai diminuir o amor que tu sentes por mim. Muito obrigado por esse entendimento nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, vai mostrando, Pai, para nós os caminhos errados que nós temos trilhado, os passos errados. Deus, nos tira dos locais onde tu não nos quer. Deus, nos coloca, Deus, no caminho, num único e verdadeiro caminho. Nós rejeitamos a nossa vontade nessa manhã e declaramos com a nossa boca, Deus, nós rejeitamos a nossa vontade e declaramos, vem sobre a tua vontade, vem com a tua vontade imperar sobre as nossas vidas. Queremos aquilo que tu tens para nós, não aquilo que nós desejamos, porque aquilo que tu tens, Deus, é infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Acerta a nossa vida, acerta o nosso caminho, vai cessar essa tempestade, nos tira do ventre do peixe nessa manhã e muda a nossa vida mais uma vez, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. A igreja ainda de olhos fechados. Eu quero te fazer um convite nessa manhã. Você não entrou aqui nesse lugar por acaso, você não ouviu essa mensagem por acaso. A similaridade, a compreensão, você se identificar, você ver a tua história nela, não é obra do acaso, é o Espírito Santo falando com você. Há pessoas aqui vivendo um inferno, há pessoas aqui vivendo um grande vento, uma tempestade, porque não estão no centro da vontade de Deus. Mas você entendeu Deus falar contigo nessa manhã. Você compreendeu que a vontade de Deus é soberana. Você não pode ir contra a vontade de Deus. Quando Deus tem um plano na nossa vida, Ele não renuncia. Ele nos ama tanto que Ele manda a tempestade sim, mas para que a gente volte aos seus caminhos. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, talvez o seu inferno, a sua tempestade seja porque você ainda não escolheu por Ele. Você entende que Jesus é o único e suficiente Salvador, que Ele é Deus, que Ele se entregou naquela cruz por ti, mas você ainda não se posicionou. Você ainda não declarou com a sua boca, como Romanos vai ensinar. Declarar com a tua boca e confessar que Ele é o único Senhor. Talvez você já tenha entregue a sua vida para Jesus, mas como Jonas, por um dado momento da sua vida, saiu do centro da vontade de Deus. Saiu do centro da vontade de Deus deliberadamente, ou às vezes até sem perceber, porque o inimigo está ao nosso derredor pronto para nos devorar. E ele é astuto, ele começa a botar atalhos, e ao invés de você seguir o caminho, o único caminho, você pegou um atalho. E esse atalho te tirou do caminho, esse atalho te tirou do centro da vontade de Deus. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus nessa manhã, ou se você deseja reafirmar, refazer a sua aliança com Deus, mudar, voltar para o centro da vontade de Deus, nessa manhã eu quero fazer uma oração para a sua vida. Igreja de olhos fechados, levanta a sua mão bem alto direito, eu quero orar por você. Se você deseja essa oração, glória a Deus. Se você deseja essa oração, glória a Deus pela sua vida. Deus está te chamando, Deus está te restaurando, Deus está te dando a oportunidade de você voltar ao centro da sua vontade. Eu vou te fazer mais uma vez essa oração, esse convite. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus ou reafirmar a sua aliança com o Senhor, levanta a sua mão direita bem alta, eu quero orar por você. Você pode vir aqui à frente, eu quero orar por você. Você que levantou aqui a mão, vem à frente, eu quero orar pela sua vida. Igreja de olhos fechados, interceda por esse momento, estenda as suas mãos para cá. Ore, amado, em nome de Jesus. Toma a vida da tua filha nas tuas mãos nessa manhã. Vai, toma ela agora e vai, Deus, cessando a tempestade. Deus, vai agora, Pai, acalmando o vento. Senhor, em nome de Jesus, vai agora colocando a tua filha, o teu filho, sobre o centro da tua vontade. Pai, nesse momento eu te peço em nome de Jesus, traz cura, traz renovo, faz algo novo nas suas vidas, traz a compreensão, Pai, de que o teu amor, em meus erros, em meio, Deus, a tantas coisas, a tanta história, ao passado, ao presente, o seu amor permanece inabalável e o seu amor o alcançou e nos atraiu nessa manhã, um laço de amor. Vocês três reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador? Pai amado, em nome de Jesus, toma essas vidas nas tuas mãos nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, vai agora curando, vai agora mudando, vai agora transformando o cenário. Deus, marca esse dia na vida dos seus filhos. Pai, que eles possam lembrar desse dia, eles possam lembrar que foi o dia que o Senhor colocou de volta no centro da sua vontade. Pai, que até aquele grande dia, onde o Senhor haverá
oportunidade de voltar sobre essas vidas ou para buscar a sua igreja, que os teus filhos permaneçam no centro da tua vontade. Escreve seu nome no livro da vida, que desse livro jamais esses nomes sejam riscados. Muito obrigado, Paizinho, nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê no Senhor, amém, glória a Deus, a salva de palmas do Senhor.